Há uma pergunta que atravessa gerações, uma inquietação que arde no peito de milhares de servos sinceros de Deus. Por que aqueles que mais amam ao Senhor, aqueles que verdadeiramente ouvem sua voz, aqueles que carregam unção genuína, frequentemente se encontram caminhando distantes das quatro paredes que chamamos de templo? Por que os escolhidos se afastam da igreja? Essa não é uma questão rebelde, mas um grito profundo da alma que busca autenticidade. E hoje, pelo Espírito Santo, revelaremos a verdade que muitos temem pronunciar. Veja, quando Deus chama alguém para um propósito específico, Ele não apenas o separa, Ele o transforma. E essa transformação nem sempre é compreendida dentro de estruturas que valorizam mais a conformidade do que o chamado. Não estou falando de rebeldia. Estou falando de obediência radical a uma voz que poucos conseguem escutar. Jesus mesmo nos advertiu em João 15:19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não são do mundo, antes eu os escolhi do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Observe a profundidade dessas palavras. Cristo não disse, se você for escolhido. Ele disse, por que você foi escolhido. Há uma diferença monumental. O afastamento não é sempre sinal de frieza espiritual. Às vezes, é evidência de que Deus está fazendo algo que transcende o comum. Pense em José, escolhido desde jovem, marcado por sonhos divinos, ungido para liderar nações. Mas qual foi seu caminho? Foi rejeitado por seus próprios irmãos, aqueles que deveriam celebrá-lo. Foi vendido, caluniado, aprisionado injustamente. Durante anos, José não teve comunhão com nenhuma estrutura religiosa de sua época. Estava isolado, separado, aparentemente abandonado. Mas estava Deus ausente? Nunca. Gênesis 39:2 declara: o Senhor estava com José, de modo que este prosperava. Mesmo longe do altar familiar, mesmo distante das congregações de Israel, Deus estava forjando um libertador. Aqui está a primeira verdade que ninguém lhe conta. Deus frequentemente retira seus escolhidos do ambiente comum, porque o propósito deles não cabe nas expectativas convencionais. Quando você carrega uma unção diferenciada, quando sua sensibilidade espiritual é aguçada, quando você discerne além do superficial, o desconforto é inevitável. Não é orgulho, é incompatibilidade divina. Quantos profetas de Deus caminharam solitários? Jeremias chorou não apenas pela nação, mas pela solidão de seu chamado. Em Jeremias 15:17, ele confessa: não me assentei na roda dos zombadores, nem me alegrei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Veja a honestidade brutal. Ele se assentou solitário não por escolha, mas porque a mão de Deus estava sobre ele. A presença divina o separou. Você já sentiu isso? Já experimentou estar em meio à multidão e sentir-se completamente isolado? Já cantou os mesmos louvores, ouviu as mesmas pregações, mas algo dentro de você clamava por mais profundidade, mais verdade, mais de Deus? Isso não é sinal de apostasia, é sinal de que Deus está despertando fome espiritual que programas religiosos não conseguem saciar. A igreja, em sua forma institucional, muitas vezes prioriza a manutenção de estruturas acima do mover do Espírito. Prioriza a aparência de unidade acima da autenticidade de relacionamentos. Prioriza números acima de transformação genuína. E quando um escolhido questiona essas prioridades, quando alguém ousa dizer há algo errado aqui, a resposta usual não é investigação sincera, mas defesa sistemática. A mensagem subliminar é clara: conforme-se ou saia. Mas escute isto: Deus nunca chamou seus escolhidos para se conformarem. Romanos 12:2 é um mandamento claro: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
E esse mundo não é apenas o sistema secular, inclui qualquer sistema, mesmo religioso, que contraria os princípios do reino de Deus. Muitos escolhidos se afastam porque descobrem que fidelidade a Deus às vezes exige discordância com homens. E essa é uma cruz pesada, porque ninguém deseja conflito, ninguém almeja isolamento. Mas quando você tem consciência do que Deus realmente disse, quando você experimentou a presença autêntica do Espírito Santo, quando você provou da intimidade verdadeira com o Pai, torna-se impossível aceitar imitações. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou anos fugindo nas cavernas. Não estava em templos majestosos, não liderava cultos pomposos. Estava escondido, perseguido, aparentemente esquecido. Mas foi nas cavernas que ele escreveu os salmos mais profundos. Foi no deserto que sua adoração se purificou. Foi na solidão que ele aprendeu a depender exclusivamente de Deus. O Salmo 142:4 revela seu desespero. Não há quem me conheça, não tenho refúgio algum, ninguém se importa comigo. Mas essa mesma solidão o levou à dependência total, que produziu um adorador incomparável. Aqui está a segunda verdade que ninguém lhe conta. O afastamento dos escolhidos não é um afastamento de Deus, mas frequentemente um afastamento rumo a Deus. É um êxodo necessário do Egito religioso para o deserto do encontro genuíno. Moisés precisou sair do Egito para encontrar Deus na sarça ardente. Elias precisou deixar Israel para ser alimentado por corvos no ribeiro. Paulo precisou se afastar para a Arábia antes de iniciar seu ministério transformador. O problema não está nos escolhidos. O problema está em sistemas que exigem lealdade cega em vez de consciência guiada pelo Espírito. Sistemas que promovem líderes por carisma em vez de caráter. Sistemas que vendem prosperidade em vez de pregar transformação. Sistemas que constroem impérios em vez de fazer discípulos. E quando um escolhido vê essas distorções, quando o Espírito Santo abre seus olhos para enxergar além das aparências, surge um dilema doloroso. Permanecer e comprometer a consciência ou afastar-se e preservar a integridade espiritual? Muitos escolhem o segundo caminho, não por rebeldia, mas por reverência ao Senhor. Amós, o profeta agricultor, declarou em Amós 7:14-15: Não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós não pertencia ao establishment religioso de sua época. Não tinha credenciais teológicas, mas tinha autenticidade divina. E essa autenticidade frequentemente incomoda mais do que agrada. Você precisa entender, quando Deus o chama, Ele não está preocupado com sua aceitação social. Ele está comprometido com seu propósito eterno. E se esse propósito requer que você caminhe sozinho por uma temporada, então caminhe, porque melhor é a companhia de Deus na solidão do que multidões sem sua presença. A terceira verdade que ninguém ousa pronunciar é esta: muitos escolhidos se afastam da igreja porque desenvolvem uma sensibilidade espiritual que detecta falsidade a quilômetros de distância. E essa sensibilidade não é julgamento carnal, é discernimento espiritual concedido pelo próprio Deus. Quando você passa tempo genuíno na presença do Senhor, quando você mergulha nas profundezas da palavra, quando você experimenta a autenticidade do Espírito Santo, seu paladar espiritual se refina. Você não consegue mais digerir alimento contaminado. Jesus alertou em Mateus 7:15-16: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Observe que Cristo não disse, talvez venham falsos profetas. Ele disse que virão, e não virão identificados, virão disfarçados. Como você os reconhecerá?
pelos frutos. Mas para discernir frutos, você precisa conhecer a árvore verdadeira. E muitos escolhidos conhecem. Eles observam líderes que pregam humildade, mas vivem na ostentação. Que ensinam generosidade, mas acumulam fortunas. Que proclamam amor, mas praticam manipulação. Que declaram liberdade, mas exercem controle. E quando confrontam essas contradições, são frequentemente rotulados de críticos, rebeldes, problemáticos. Mas a questão permanece: quem realmente está em rebeldia? Aquele que aponta a incoerência ou aquele que a pratica? 1 aos Coríntios 2,15 declara: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Essa capacidade de julgar, no sentido de discernir, avaliar, examinar, não é carnalidade, é maturidade espiritual. É responsabilidade de quem foi chamado para andar em verdade. E quando essa verdade entra em conflito com práticas estabelecidas, o desconforto é inevitável. Pense na mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos, ela gastou tudo com médicos que não a curaram. Por 12 anos, ela foi excluída da sinagoga, impedida de adorar coletivamente, considerada impura pelas leis religiosas. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo dentro dela reconheceu a autenticidade. Marcos 5,28 revela seu pensamento: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela não foi ao templo, não buscou a aprovação dos sacerdotes, não esperou permissão institucional. Ela rompeu todas as barreiras religiosas e foi direto à fonte. E o que aconteceu? Jesus não a repreendeu por quebrar protocolos. Não a enviou de volta à sinagoga primeiro. Ele a curou instantaneamente e declarou: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela foi chamada de filha não por estar dentro do sistema, mas por ter fé autêntica que transcendeu o sistema. Quantos escolhidos hoje são como essa mulher? Gastaram anos em sistemas religiosos que prometiam cura, mas só prolongavam a doença espiritual. Investiram tempo, recursos, energia em estruturas que falavam de Deus, mas não o manifestavam. E quando finalmente encontram a autenticidade de Cristo fora dessas estruturas, são criticados por abandonarem a casa de Deus. Mas será que edifícios são a casa de Deus? Ou será que a casa de Deus são corações rendidos a Ele? Atos 7,48 é cristalino. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Essas não são palavras de um rebelde qualquer. São palavras de Estevão, cheio do Espírito Santo, diante do sinédrio religioso, e custaram-lhe a vida. Porque a verdade sempre incomoda quem constrói impérios sobre tradições humanas. A quarta verdade que ninguém compartilha é que muitos escolhidos se afastam porque recusam participar de teatros espirituais. Eles viram demais, conhecem os bastidores, sabem como funciona a mecânica da emoção fabricada, da manifestação ensaiada, da unção programada. E uma vez que você vê por trás da cortina, torna-se impossível fingir que ainda acredita no espetáculo. Jesus expressou fúria santa ao expulsar os vendilhões do templo. João 2,16 registra suas palavras: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Observe que ele não negociou, não formou comitês para discutir mudanças graduais. Ele confrontou diretamente a comercialização do sagrado. E foi exatamente essa confrontação que acelerou sua crucificação. Porque quem lucra com a religião não tolera quem expõe seus esquemas. Muitos escolhidos chegam ao ponto de ruptura quando percebem que se tornaram parte de uma máquina, uma engrenagem no sistema de perpetuação institucional. Suas ofertas financiam não o avanço do reino, mas a manutenção de estruturas megalomaníacas. Seus talentos são explorados não para a glória de Deus, mas para impressionar multidões. Sua presença é contada como número, não valorizada como pessoa.
E quando questionam, quando ousam perguntar por que fazemos isso, quando sugerem retorno aos princípios bíblicos simples, a resposta usual é: você está sendo usado pelo diabo para semear divisão. Mas quem realmente semeia divisão? Aquele que questiona distorções ou aquele que as institucionaliza? Hebreus 13:13 lança um convite radical. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Fora do arraial. Fora do acampamento religioso estabelecido, levando a vergonha de não se conformar. Esse é o chamado para muitos escolhidos. Não é abandono da fé, é adesão total a Cristo, mesmo quando isso significa desagradar sistemas religiosos. Abraão teve que sair de Ur. Moisés teve que sair do Egito. Israel teve que sair da escravidão. Jesus ministrou primariamente fora dos templos. Paulo pregou nas sinagogas até ser expulso, então levou o evangelho aos gentios. Há um padrão divino de saída estratégica quando estruturas se corrompem. A quinta verdade dolorosa. Muitos escolhidos se afastam porque encontram mais hipocrisia dentro da igreja do que fora dela. Isso não deveria ser verdade, mas frequentemente é. E fingir que não é só perpétua o problema. Eles veem crentes praticando na segunda-feira o que condenaram no domingo. Líderes vivendo dupla vida, adoradores que são intolerantes, pregadores da graça que são impiedosos, defensores da família que destroem lares, proclamadores de santidade que praticam imoralidade. E o pior, tudo isso protegido, encoberto, justificado por lealdade institucional. Jesus foi implacável com essa hipocrisia. Mateus 23, 27 e 28 registra suas palavras devastadoras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sepulcros caiados, aparência externa impecável, podridão interna absoluta. E Cristo chamou isso pelo nome: hipocrisia e iniquidade. Ele não teve medo de confrontar. Não se escondeu atrás de amor mal compreendido. Ele expôs a verdade porque amava demais para permitir que o engano continuasse. Muitos escolhidos fazem o mesmo hoje e são crucificados por isso. Não literalmente, mas socialmente, emocionalmente, espiritualmente. São excluídos, difamados, marginalizados. Suas motivações são questionadas. Seu caráter é assassinado. Tudo porque ousaram dizer: o rei está nu. Mas aqui está o consolo divino. Você não está sozinho. 1 aos Reis 19:18 traz a revelação de Deus a Elias. Preservei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Quando Elias pensou estar completamente isolado, Deus revelou que havia milhares que permaneceram fiéis. Você pode não vê-los dentro das estruturas visíveis, mas eles existem. O remanescente fiel sempre existe. A sexta verdade que permanece oculta nas sombras do silêncio institucional é esta: muitos escolhidos se afastam porque Deus mesmo os está chamando para um novo wineskin, um novo odre. Jesus deixou isso claro em Marcos 2:22. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra maneira, o vinho novo rompe os odres e perde-se o vinho e os odres. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Há momentos na história de Deus em que Ele não está renovando estruturas antigas. Ele está criando algo completamente novo. Entenda a profundidade dessa metáfora. Odres velhos não são maus por serem velhos. Eles cumpriram seu propósito magnificamente em sua época, mas quando enrijecem, quando perdem a flexibilidade, quando não podem mais expandir-se para conter o novo mover do Espírito, tornam-se inadequados.
E tentar forçar o vinho novo neles resulta em desperdício tanto do vinho quanto dos odres. Muitas estruturas eclesiásticas de hoje são odres velhos. Foram úteis em gerações passadas. Abrigaram moveres genuínos do espírito, mas agora estão engessadas em tradições, protocolos e hierarquias que sufocam mais do que servem. E Deus está derramando vinho novo, nova unção, nova revelação, novo mover profético. Mas esse vinho não cabe nos odres antigos. Os escolhidos sentem isso. Reconhecem o vinho novo porque têm paladar refinado pelo Espírito. Mas quando tentam introduzi-lo nas estruturas existentes, enfrentam resistência feroz. Sempre fizemos assim. Torna-se o mantra inquestionável. Não mude o que está funcionando, vira doutrina sagrada. Exceto o que não está funcionando, apenas mantém-se existindo. Paulo enfrentou exatamente isso, formado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, conhecedor profundo das tradições. Mas quando encontrou Cristo no caminho de Damasco, tudo mudou. Gálatas 1:15-17 revela sua jornada. Quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Observe o padrão. Encontro divino, separação, não consulta estruturas estabelecidas, vai para o deserto. Paulo não foi imediatamente aos apóstolos em Jerusalém. Não buscou validação institucional primeiro. Ele foi para a Arábia, provavelmente pelo menos 3 anos de solidão. Revelação direta, transformação profunda. Só depois retornou para iniciar seu ministério revolucionário. A 7ª verdade escondida, o afastamento dos escolhidos, frequentemente é um período de recalibração divina. Deus os retira das vozes múltiplas para que possam ouvir claramente a sua voz. Retira-os das pressões sociais para que possam descobrir sua verdadeira identidade. Retira-os dos palcos para que possam desenvolver caráter no deserto. João Batista não foi formado em escolas rabínicas. Lucas 1:80 diz: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel." Desertos, não templos, não seminários, não sob mentoria de líderes renomados, mas nos desertos, fortalecendo-se em espírito, preparando-se para uma missão que sacudiria nações. Quando João finalmente emerge, sua mensagem é radical. Mateus 3:9 registra suas palavras cortantes aos líderes religiosos. Não presumam que podem dizer a vocês mesmos: "Abraão é nosso pai." Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Ele confrontou o senso de privilégio religioso. Desafiou suposições arraigadas. Proclamou que linhagem espiritual autêntica não vem de afiliação institucional, mas de transformação genuína. Muitos escolhidos hoje carregam essa mesma mensagem e são igualmente rejeitados pelos estabelecimentos religiosos, chamados de radicais, acusados de divisivos, marginalizados como extremistas. Mas a história mostra que os mensageiros de Deus raramente são celebrados em sua própria geração. Eles são validados pela eternidade. A 8ª verdade que as estruturas religiosas temem admitir. Muitos escolhidos se afastam porque descobrem que igreja não é um edifício, uma denominação ou uma instituição, mas um organismo vivo de pessoas conectadas pelo Espírito Santo. Essa revelação é libertadora e perturbadora simultaneamente. Libertadora porque rompe a dependência de estruturas humanas. Perturbadora porque desafia todo o sistema de poder estabelecido sobre controle institucional. Efésios 2:19-22 descreve a verdadeira igreja. Assim,
Já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja a ênfase: pessoas, não prédios; relacionamentos, não organizações. Edificados juntos como morada de Deus no Espírito, não construções físicas. A verdadeira eclésia, os chamados para fora, sempre foi um povo, não um lugar. Mas sistemas institucionais invertem isso. Identificam igreja com endereços, placas, estruturas hierárquicas, programações semanais. E quando alguém questiona essa identificação, a acusação imediata é: você está abandonando a igreja. Mas como você abandona algo que você é? Como você sai de um organismo do qual é parte viva? A verdade é que muitos escolhidos não estão abandonando a igreja. Estão abandonando sistemas que sequestram o conceito de igreja para propósitos de controle e lucro. Estão saindo de Babilônias religiosas e retornando à simplicidade de Jerusalém. Estão deixando templos feitos por mãos e tornando-se templos do Espírito Santo. 1 aos Coríntios 3,16 pergunta: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o santuário, não o edifício no qual você se reúne, não a organização a qual você pertence. Você, seu corpo, sua vida. Quando você carrega a presença de Deus para onde quer que vá, você leva a igreja com você. Essa revelação transforma tudo. Significa que adoração não é restrita a domingos. Comunhão não depende de programações oficiais. Ministério não requer ordenação institucional. O reino de Deus opera através de pessoas rendidas ao Espírito, não através de hierarquias religiosas. A nona verdade profundamente desconfortável: muitos escolhidos se afastam porque encontram mais de Jesus em lugares inesperados do que nos lugares designados para encontrá-lo. Encontram sua presença em conversas autênticas com buscadores honestos. Experimentam seu amor através de atos de compaixão fora dos holofotes. Ouvem sua voz no silêncio da natureza mais claramente do que no barulho dos cultos. Jesus passou mais tempo com pecadores do que com religiosos. Mais tempo nas ruas do que nas sinagogas. Mais tempo servindo necessitados do que impressionando multidões. Lucas 19:10 resume sua missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar. Isso requer sair. Mover-se. Ir onde os perdidos estão, não esperar que venham até você. Mas muitas estruturas religiosas inverteram isso. Esperam que os perdidos venham até eles, se conformem com suas expectativas, adotem seus comportamentos antes mesmo de conhecer a Cristo. Criam barreiras culturais, sociais, comportamentais que afastam exatamente aqueles que Jesus procurava. Os escolhidos veem essa inversão e escolhem seguir o exemplo de Cristo, não os protocolos religiosos. Vão onde as pessoas estão. Amam sem condições prévias. Servem sem exigir conversão primeiro. E são criticados por se misturarem com o mundo. Mas estavam apenas fazendo o que Jesus fez. A 10ª verdade, talvez a mais dolorosa de todas, é que muitos escolhidos se afastam porque experimentaram feridas profundas dentro das próprias estruturas que deveriam ser lugares de cura. Foram traídos por líderes em quem confiavam, julgados por irmãos que deveriam acolher, explorados por sistemas que deveriam proteger. E quando a casa que deveria ser refúgio torna-se campo de batalha, a saída não é fraqueza, é sobrevivência. Ezequiel 34:2-4 contém uma das repreensões mais duras de Deus aos líderes espirituais. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos.
Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vestis-vos da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Leia essas palavras novamente. Não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não cuidaram da quebrada, não buscaram a perdida, mas dominaram com rigor e dureza. Essa é a realidade de muitas estruturas hoje. Liderança que serve a si mesma em vez de servir ao rebanho, que explora em vez de edificar, que controla em vez de capacitar. Muitos escolhidos carregam cicatrizes invisíveis de abuso espiritual. Foram manipulados através de culpa, controlados através de vergonha, silenciados através de intimidação. Tiveram suas consciências violadas por líderes que reivindicavam autoridade que Deus nunca concedeu. E quando finalmente encontram coragem para sair, enfrentam acusações de rebeldia em vez de reconhecimento do abuso sofrido. Mas Deus vê. Salmo 56:8 declara: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Cada lágrima derramada em solidão, cada oração sussurrada em dor, cada momento de confusão sobre onde encontrar Deus quando a igreja se tornou fonte de tormento em vez de consolo. Deus registra tudo e Ele não esquece. A 11ª verdade: muitos escolhidos se afastam porque desenvolvem fome por substância espiritual que palestras motivacionais disfarçadas de pregação simplesmente não conseguem satisfazer. Eles querem a palavra de Deus sem diluição. Querem profundidade teológica, querem aplicação prática, querem verdade que transforma, não entretenimento que distrai. 2 Timóteo 4:3-4 profetizou exatamente isso, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Observe, o tempo viria, e chegou. Muitos púlpitos hoje oferecem mensagens que agradam, não mensagens que transformam. Prometem bênçãos sem mencionar santidade. Falam de direitos sem abordar responsabilidades. Proclamam vitória sem ensinar sobre cruz. É evangelho editado, customizado para não ofender, não confrontar, não exigir nada além de presença e dízimo. Os escolhidos reconhecem essa distorção. Têm fome demais. Querem conhecer Deus, não apenas conhecer sobre Deus. Querem encontrá-lo nas Escrituras, não apenas ouvir histórias sobre ele. E quando esse apetite espiritual não é satisfeito dentro das estruturas, eles buscam alimento em outros lugares. Isso não significa que abandonaram a fé. Significa que sua fé amadureceu além do leite espiritual. Hebreus 5:12-14 aborda isso. Com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Alimento sólido, faculdades exercitadas, discernimento desenvolvido. Isso é maturidade espiritual. E muitas estruturas preferem manter pessoas em infantilidade espiritual perpétua, porque crianças são mais fáceis de controlar. Adultos maduros fazem perguntas, examinam, discernem. E isso ameaça sistemas baseados em conformidade cega. A 12ª verdade que incomoda profundamente:
Muitos escolhidos se afastam porque recusam financiar estilos de vida extravagantes de líderes enquanto membros lutam para sobreviver. Recusam contribuir para construções megalomaníacas enquanto necessitados são ignorados. Recusam sustentar impérios religiosos que contradizem tudo o que Jesus ensinou sobre simplicidade e serviço. Jesus foi claro em Mateus 6, 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o tesouro de muitas organizações religiosas? Em contas bancárias volumosas, em propriedades luxuosas, em aparências impressionantes. Mas onde estava o tesouro de Cristo? Em vidas transformadas, em almas salvas, em necessitados servidos. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas alimentou multidões. Não possuía riquezas, mas enriqueceu milhões eternamente. Não construiu templos, mas edificou a igreja que nenhuma estrutura física poderia conter. Os escolhidos veem a contradição e se recusam a participar dela. Preferem dar diretamente a quem precisa, preferem investir em missões genuínas, preferem usar recursos para impactar vidas, não para impressionar espectadores, e são acusados de roubar a Deus por não contribuírem com sistemas corrompidos. Mas Malaquias 3, 8, 10, tão frequentemente usado para manipulação financeira, tem contexto. Deus repreendeu Israel porque os sacerdotes roubavam as ofertas destinadas a sustentar levitas e necessitados. O roubo a Deus não era do povo, era dos líderes religiosos que desviavam recursos de seus propósitos divinos. E isso continua acontecendo hoje. A 13ª verdade libertadora: muitos escolhidos se afastam porque descobrem que intimidade com Deus não requer mediadores humanos. Podem falar diretamente com o Pai, podem ouvir a voz do Espírito sem intermediários, podem estudar as Escrituras e receber revelação pessoal. Hebreus 4,16 declara: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, nós mesmos, diretamente, confiadamente, não através de hierarquias, não mediante aprovação clerical, não dependendo de acesso controlado. O véu se rasgou quando Cristo morreu, simbolizando acesso direto ao Santo dos Santos para todos os crentes, não apenas para uma elite religiosa. Mas muitos sistemas reconstroem véus, criam classes de cristãos, laicos e clero, comuns e ungidos, seguidores e líderes. Estabelecem hierarquias que contradizem Mateus 23, 8, 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Um só mestre, um só Pai, um só guia. Todos somos irmãos. Essa é a estrutura do reino de Deus, horizontal, não vertical, relacional, não hierárquica. Mas estruturas religiosas invertem isso constantemente, criando pirâmides de poder que servem a poucos enquanto exploram muitos. Os escolhidos reconhecem essa inversão e escolhem relacionamento direto com Deus acima de sistemas intermediários. Não porque desprezam comunhão genuína, mas porque recusam substitutos artificiais. A 14ª verdade que arde como fogo nos ossos dos escolhidos é esta: eles se afastam porque o Espírito Santo os está preparando para uma missão que transcende as 4 paredes de edifícios religiosos. Deus os está comissionando para alcançar lugares onde denominações não chegam, tocar vidas que organizações não alcançam,
plantar sementes em solos onde estruturas tradicionais não têm acesso. E essa preparação frequentemente começa com uma saída. Atos 1:8 registra as últimas palavras de Jesus antes de ascender. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Observe a progressão. Jerusalém primeiro, depois Judéia, então Samaria, finalmente os confins da terra. Movimento contínuo para fora, não permanência estática dentro. Muitos escolhidos sentem esse chamado para confins da terra, lugares escuros, pessoas esquecidas, contextos que assustam religiosos confortáveis. E para alcançar esses lugares, precisam deixar a segurança do conhecido, precisam arriscar, precisam confiar que Deus vai com eles para além das cercas eclesiásticas. Filipe é exemplo perfeito. Estava em Samaria, experimentando o avivamento poderoso. Atos 8:5-8 descreve. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Multidões, milagres, alegria, sucesso mensurável. Qualquer líder religioso sonharia com esse cenário. Mas então vem Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserta. Deixe o avivamento. Vá para o deserto, troque multidões por solidão. E Filipe obedeceu. Por quê? Porque encontrou um eunuco etíope, uma única pessoa que Deus queria alcançar. E dessa única pessoa, o evangelho chegou à Etiópia. Uma nação inteira foi impactada porque um escolhido obedeceu ao chamado de deixar o sucesso visível por uma missão invisível. Muitos escolhidos hoje vivem essa mesma tensão. Deus os chama para deixar ambientes onde são reconhecidos, onde têm influência, onde experimentam sucesso, para ir a lugares obscuros onde ninguém aplaudirá, ninguém reconhecerá, ninguém medirá resultados. E a obediência a esse chamado frequentemente parece, aos olhos religiosos, como abandono ou desvio. Mas é exatamente o oposto. É obediência radical. A 15ª verdade que faz tremer alicerces religiosos. Muitos escolhidos se afastam porque Deus está despertando neles a compreensão de que o reino de Deus é infinitamente maior do que qualquer denominação, movimento ou organização humana. Essa revelação simultaneamente liberta e desafia. Liberta de sectarismo, desafia exclusivismos. Jesus orou em João 17:20-21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Cristo foi por unidade, não uniformidade, não conformidade organizacional, mas unidade espiritual profunda. Contudo, a história do cristianismo é marcada por divisões, denominações que se consideram superiores, movimentos que reivindicam exclusividade de verdade, organizações que constroem muros em vez de pontes. E os escolhidos, ao lerem as Escrituras com olhos abertos pelo Espírito, percebem que Deus nunca endossou essa fragmentação baseada em preferências humanas. Paulo confrontou isso em 1 aos Coríntios 1:12-13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo?
substituir os nomes. Eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou reformado, eu sou católico. A essência é a mesma. Divisões baseadas em lealdades humanas, não em Cristo. Os escolhidos reconhecem que são de Cristo primeiro, exclusivamente. Qualquer outra identidade é secundária. E quando estruturas exigem lealdade, que compete com lealdade a Cristo, os escolhidos escolhem Cristo. Sempre. A 16ª verdade profundamente transformadora. Muitos escolhidos se afastam porque estão aprendendo que adoração genuína não é performance musical, mas vida inteira rendida. Que oração verdadeira não é eloquência verbalizada, mas comunicação constante. Que ministério real não é ocupar posições, mas servir necessidades. Romanos 12:1 redefine a adoração completamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seu corpo, sua vida diária, suas escolhas cotidianas. Isso é adoração, não apenas cânticos aos domingos. Essa revelação revoluciona tudo. Significa que cada ação profissional honesta é adoração. Cada relacionamento vivido em amor é adoração. Cada decisão tomada em obediência é adoração. A vida inteira se torna altar. E quando você entende isso, a necessidade de ir à igreja para adorar diminui drasticamente. Você é a igreja. Você carrega o templo, você vive adoração contínua. Muitas estruturas resistem a essa compreensão porque ela desconstrói a dependência institucional. Se pessoas podem adorar genuinamente, fora dos cultos programados, se podem ministrar efetivamente, sem cargos oficiais, se podem crescer espiritualmente, sem supervisão clerical constante, então, qual é o papel exclusivo das instituições? A pergunta é desconfortável, mas legítima. A 17ª verdade que rompe correntes religiosas. Muitos escolhidos se afastam porque estão sendo libertos da escravidão de aprovação humana. Durante anos, talvez décadas, mediram seu valor espiritual pela aceitação de líderes, pela posição na hierarquia, pelo reconhecimento público. Mas Deus os está levando a Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você não pode servir a Cristo e simultaneamente buscar aprovação humana constante. São mestres conflitantes. E chega um momento na jornada de todo escolhido quando Deus exige uma escolha clara. A quem você realmente serve? Essa escolha frequentemente resulta em rejeição humana, perda de posições, fim de relacionamentos superficiais, mas simultaneamente traz liberdade indescritível. Porque quando você não precisa mais da aprovação de homens, quando sua identidade está firmada exclusivamente em Cristo, quando você sabe quem Deus diz que você é, então críticas humanas perdem poder. Os escolhidos que atravessam essa libertação frequentemente se afastam porque não conseguem mais tolerar ambientes onde performance religiosa é valorizada acima de autenticidade espiritual, onde aparências importam mais do que realidade, onde impressionar pessoas torna-se mais importante do que agradar a Deus. A 18ª verdade que ilumina caminhos obscuros. Muitos escolhidos se afastam porque encontram comunhão genuína em lugares não tradicionais. Pequenos grupos de buscadores sinceros, reunidos em lares. Conversas profundas com amigos que realmente ouvem. Relacionamentos autênticos que sustentam em vez de drenar. E descobrem que isso é mais parecido com a igreja primitiva do que mega congregações impessoais. Atos 2:46 descreve a igreja nascente. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. De casa em casa. Não apenas no templo,
A verdadeira comunhão acontecia em contextos relacionais íntimos, não apenas em ajuntamentos massivos. Hoje, muitos escolhidos retornam a esse modelo, reúnem-se informalmente, compartilham vida, não apenas hora semanal, estudam escrituras juntos, sem necessitar de autoridade clerical. Oram uns pelos outros com sinceridade, servem necessidades práticas mutuamente e experimentam comunhão mais profunda do que jamais experimentaram em estruturas formais. Isso não é abandonar a congregação, como acusam alguns, citando Hebreus 10, 25 fora de contexto. É, na verdade, obedecer ao espírito desse verso. Não abandonar o ajuntamento mútuo, mas reunir-se com propósito genuíno, não por obrigação religiosa. A 19ª verdade que liberta cativos espirituais é esta: muitos escolhidos se afastam porque estão rompendo ciclos geracionais de religiosidade que aprisionaram suas famílias por décadas. Estão ousando questionar tradições que nunca foram questionadas. Estão escolhendo o relacionamento vivo com Deus, acima de heranças denominacionais mortas. E essa ruptura, embora dolorosa, é necessária para que o genuíno floresça. Jesus enfrentou exatamente isso. Marcos 3:21 revela: quando os seus souberam disto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Sua própria família pensou que ele havia enlouquecido. Por quê? Porque seu ministério não se conformava com expectativas religiosas tradicionais. Ele estava fazendo algo radicalmente diferente, e até aqueles mais próximos inicialmente não compreenderam. Se a própria família de Jesus o considerou louco por seguir o chamado de Deus de maneira não convencional, por que escolhidos hoje deveriam esperar compreensão universal quando fazem o mesmo? A verdade é que ruptura com padrões religiosos estabelecidos sempre gera incompreensão, resistência, até acusações de insanidade ou rebeldia. Mas há liberdade do outro lado dessa ruptura. Liberdade para descobrir quem Deus realmente é, não quem tradições disseram que Ele é. Liberdade para experimentar sua graça sem filtros denominacionais. Liberdade para seguir o Espírito sem consultar manuais eclesiásticos primeiro. A 20ª verdade que sacode fundamentos religiosos. Muitos escolhidos se afastam porque reconhecem que santidade verdadeira não é lista de regras externas, mas transformação interna pelo Espírito. Cansaram-se de farisaísmos modernos que enfatizam aparências enquanto negligenciam caráter. Querem semelhança a Cristo, não conformidade cultural religiosa. Jesus foi devastador ao expor essa hipocrisia. Mateus 23, 25, 26 registra: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O interior primeiro. Sempre o interior. Mas muitos sistemas religiosos inverteram isso. Enfatizam roupas apropriadas, mas ignoram orgulho. Condenam vícios visíveis, mas toleram malícia invisível. Regulam comportamentos externos, mas nunca confrontam motivações internas. E produzem gerações de crentes que parecem santos externamente, mas são túmulos por dentro. Os escolhidos rejeitam essa inversão. Querem transformação de dentro para fora. Querem que o Espírito Santo refaça seus corações, sabendo que comportamentos corretos fluirão naturalmente de corações transformados. Não querem maquiagem religiosa, querem cirurgia espiritual. A 21ª verdade que confronta confortos religiosos. Muitos escolhidos se afastam porque Deus os está chamando para morrer para si mesmos de maneiras que ambientes religiosos confortáveis não facilitam. Precisam de desertos, não de oásis fabricados.
Precisam de Getsêmanes, não de entretenimento gospel. Precisam de cruzes, não de palmas. Jesus foi claro em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Negar a si mesmo. Tomar a cruz. Esses não são conceitos populares em ambientes que prometem bênçãos sem custo, vitórias sem batalhas, coroas sem cruzes. Mas escolhidos genuínos sabem que o caminho de Cristo passa pelo Calvário antes de chegar à ressurreição. Sabem que grãos de trigo precisam cair na terra e morrer antes de multiplicarem. Sabem que poder de Deus se aperfeiçoa em fraqueza humana. E buscam ambientes que honram essa verdade, não que a contradizem com um triunfalismo superficial. Frequentemente, esses ambientes não são encontrados em estruturas estabelecidas. São encontrados em solidão com Deus, em comunhão profunda com poucos companheiros de jornada, em lugares obscuros onde ninguém aplaude, mas onde o caráter de Cristo é formado genuinamente. A 22ª verdade que desperta vocações adormecidas. Muitos escolhidos se afastam porque estão descobrindo seus dons reais, não aqueles que estruturas religiosas tentaram impor sobre eles. Durante anos, talvez forçaram-se em ministérios que não se alinhavam com seu design divino. Agora, na liberdade de buscar a Deus diretamente, descobrem como Ele realmente os criou para funcionar. 1 aos Coríntios 12:4-6 ensina: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diversidade, não uniformidade. Cada um com função única no corpo de Cristo. Mas muitas estruturas tentam encaixar todos no mesmo molde. Se você não canta, não prega, não lidera grupos pequenos, então qual é sua utilidade? Essa mentalidade limitada desperdiça incontáveis dons que Deus distribuiu para a edificação do corpo. Os escolhidos que se afastam frequentemente florescem quando livres dessas expectativas estreitas. Descobrem que são escritores, artistas, pensadores, intercessores silenciosos, servos nos bastidores, mentores individuais. Funções que estruturas talvez não valorizem, mas que são essenciais no reino de Deus. A 23ª verdade que rompe silêncios opressivos. Muitos escolhidos se afastam porque não conseguem mais permanecer calados diante de injustiças que observam dentro de sistemas religiosos. Viram demais, sabem demais. E silêncio cúmplice viola suas consciências de maneiras insuportáveis. Amós 5:21-24. Ecoa através dos séculos. Odeio, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer algum. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Deus rejeitou a adoração religiosa porque justiça estava ausente. Festivais solenes sem coração compassivo, cânticos bonitos sem ações justas, ofertas generosas sem cuidado com oprimidos. E Deus disse: odeio isso. Palavras fortes, mas necessárias. Muitos escolhidos hoje ressoam com Amós. Veem adoração elaborada enquanto necessitados são ignorados. Ouvem pregações eloquentes enquanto corrupção é encoberta. Observam generosidade pública enquanto ganância privada prospera. E não conseguem mais participar dessa hipocrisia institucionalizada. Então se afastam. Não porque perderam fé, mas porque sua fé exige integridade. Não porque são críticos, mas porque seu amor pela verdade não permite cumplicidade com falsidade.
A 24ª verdade que restaura esperanças destruídas. Muitos escolhidos se afastam para proteger sua fé, não para abandoná-la. Reconhecem que permanecer em ambientes tóxicos ameaça destruir o que ainda resta de sua confiança em Deus. Então, escolhem preservação espiritual acima de conformidade social. Há sabedoria nisso. Provérbios 4:23 aconselha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é egoísmo, é mordomia espiritual. Você não pode servir efetivamente se sua fonte interior está contaminada. Muitos escolhidos percebem que certos ambientes contaminam em vez de purificar, drenam em vez de renovar, confundem em vez de esclarecer. E reconhecem que afastar-se não é fraqueza, mas força para preservar o que Deus plantou neles. Essa não é decisão tomada levianamente. Frequentemente vem após anos de tentativas, orações, esperanças de mudança. Mas quando mudança não acontece, quando toxicidade persiste, quando dano espiritual torna-se evidente, a saída não é abandono, é sobrevivência espiritual necessária. Isaías 41:10. Sela esta mensagem como decreto eterno sobre você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Deus está com você. Não importa quem se afastou. Não importa quem não compreende. Não importa quantas portas foram fechadas. Deus é seu Deus, e Ele fortalece, ajuda, sustenta. Agora levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Você é escolhido, você é chamado, você é ungido, você é enviado. E nenhuma estrutura humana, nenhum sistema religioso, nenhuma tradição eclesiástica pode anular o que Deus decretou. Vá em paz, vá com poder. Vá sabendo que seu afastamento não foi fim, foi recomeço divino. Amém.